Oi pessoal, eu sou o Adriel, sou do grupo B e hoje eu vou dar uma explicada sobre os laços de repetição. Então, a partir dos conceitos iniciais, o que são, para que servem, como são, até alguns exemplos. Então, os laços de repetição são formas de executar um trecho de código diversas vezes, sem precisar reescrever o mesmo trecho de código diversas vezes, entenderam? Então, basicamente, em uma situação onde você precisasse escrever o nome de uma pessoa, precisasse que um programa imprimisse o nome de uma pessoa diversas vezes, sem laços de repetições, você teria que fazer um console log, por exemplo, Adriel, meu nome, e ter que repetir esse mesmo trecho de código quantas vezes você precisasse que ele se repetisse. Então, para ter esse resultado, a gente teria 6 linhas de código do mesmo código. Então, esse tipo de aproximação a essas questões são não viáveis, porque imagine que você tenha um código de 100 linhas, por exemplo, que você precise que se repita diversas vezes. Então, você reescrever esse código, por exemplo, precisa que ele se repita 5 vezes. Então, reescrever esse código 5 vezes, então a gente teria no final um código fonte de 500 linhas, executando a mesma função diversas vezes. Então, para resolver esse problema, existem os laços de repetição, que são o for, o while e o do while. E eles, como eles são basicamente assim. Ah, eles são assim. Eles são formados por um inicializador, que é uma palavra reservada, no caso o for, o while e o do. A gente tem a nossa condição, que é uma expressão genérica, basicamente. E a gente tem o código, que é o que a gente vai executar. Então, basicamente, nessas 3 linhas, eu consigo obter o mesmo... Opa! Acabei selecionando e executei. Se eu seleciono assim, ele exclui esse último parêntese, mas pronto. Então, nessas 3 linhas eu consegui o mesmo resultado das 6 linhas de código anteriores. Então, a partir disso já é possível ver como isso ajuda, principalmente em casos de códigos grandes ou trechos de códigos grandes onde a gente não pode ou não é viável tanto para o grupo que está desenvolvendo quanto para o produto final ter várias linhas de código, porque acaba sendo ilegível. Então, falando aqui sobre do que é formado os laços de repetição, como eu falei, a gente tem basicamente 3 tipos de laços de repetição, que são for, while, e o do. Então, esses 3 laços de repetição são os que a gente tem na linguagem JavaScript. E, como vocês podem ver, eles são todos formados por aquela mesma base, que é a nossa palavra reservada, que é a nossa função, a condição, o único que vai fugir desse padrão de palavra reservada, condição e função é o do, porque ele, na verdade, é palavra reservada, função e depois a condição. Então, mas basicamente todos seguem o mesmo sentido. Bom, dentro desses laços de repetição existem outras
outros atributos, outros caracteres. E alguns deles, como vocês podem ver aqui, são o return, o break e o index. Então aqui a gente tem um caso de index. Então a gente está basicamente definindo uma variável i de valor 0. E a gente está dizendo que enquanto a variável i for menor que 6, ele vai executar esse código aqui. E no final ele vai adicionar mais um número ao nossa variável i. Então, no caso, quando terminar de executar isso aqui, o i vai ser 1, e depois 2, depois 3, até ser menor, até ser 6. A gente também pode ter outros valores como o break, que basicamente nos para essa execução. Por exemplo, se eu escrever while true, ele vai só while true console log Adriel. Então ele vai me dar ele vai ficar imprimindo até o computador dar algum erro, esse console log. Agora, se eu colocar o break aqui no final, então ele vai imprimir uma vez e parar o código e seguir em frente. Outra forma de fazer essa parada repetida é usando o return. Usando o return a gente consegue, por exemplo, se eu tivesse uma variável aqui igual a 1 e colocasse esse return test, então a gente finalizaria esse laço de repetição retornando o valor de teste. Então, deixa eu, na verdade, fazer assim. Pronto. Bom, eu acho que esse é o básico do laço de repetição. E sabendo isso, você já pode passar a usá-lo. Então, vou fazer algumas questões aqui para poder explicar na prática como usá-los. Então, vou tentar fazer cada um com um tipo de laço de repetição. E é isso. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma pasta para a nossa questão. Questão 1. E criar um index.js aqui. Então, nossa primeira questão, a gente tem... Escreva um código que percorra uma lista de nomes e imprima cada nome na lista. Então, basicamente a gente pode fazer... Vou fazer com um for aqui, rapidinho. Então, a gente vai definir... Na verdade, a gente vai usar a nossa palavra reservada, o nosso for. Definir o nosso campo de função. Aliás, a função tem sempre que estar entre esse parêntese, depois a nossa condição. Então a gente vai na nossa função, então o que a gente quer? A gente quer percorrer uma lista de nomes, imprimir cada nome da lista. Então vou primeiro declarar a nossa lista de nomes. Vamos dizer Adriel, Guilherme, Nicolas e Ulisses. Então, o que a gente quer? A gente quer percorrer essa lista de nomes, então a gente vai definir o nosso index. A gente pode fazer assim, mas eu vou explicar já outra forma de fazer. Nosso index, então, enquanto o nosso index, no caso, o index for menor que nomes.length, a gente faz o mais e depois o console.log nomes.index .i. Então, se a gente executar agora essa função, a gente tem o retorno, que é os nomes. Tanto tem essa forma de fazer, que é usando o index e procurando na lista o valor relacionado a esse valor de index. Ou seja, quando o index vai começar com 0, então a gente vai dar um console login
o nomes na posição 0, considerando que a lista sempre começa contando do 0, o valor do index. Então, o 0 é Adriel. Então, ele imprime o Adriel, depois o Guilherme, depois o Nicolas e assim por diante. Então, outra forma de fazer isso aqui é fazendo o in, que é uma forma de expressar uma condição em um for. Então, a gente poderia fazer for let i, que é o nosso index in. Deixa eu comentar aqui vou tirar isso aqui para não ter... Vou só comentar mesmo. Então, let in nomes. Então, a gente está dizendo basicamente para cada index em nome, console.log nomes i. Então, quando a gente executar, ele vai dar o mesmo retorno. Outra forma de fazer isso aqui seria com o for each, que é uma função, um atributo da nossa lista. Então, no caso, a gente teria nossa lista, então for each, que aí ele recebe como parâmetro uma função, então a gente pode passar o nosso index aqui e executar aqui uma função. Função anônima. Aqui dá o nosso console log index apenas. Então esse código aqui tem o mesmo retorno. Então, meio que você pode ver que aqui, que ele mostra que a gente executou basicamente quase na mesma, apesar de ser uma lista simples, então a gente executou quase no mesmo espaço de tempo, intervalo de tempo. Então, mais ou menos é seu critério usar qualquer um desses. Bom, então são as 3 formas que podem ser pode ser feita. Talvez pode existir outras formas que eu não esteja lembrando agora, mas essas são as básicas, as principais. Então a gente basicamente usou aqui uma função uma expressão genérica, que a gente está definindo uma variável, está definindo a condição, onde se a variável for menor que o valor do tamanho da nossa lista, então executa isso aqui. A outra a gente está usando o in, que já é uma expressão reservada da linguagem. E na outra a gente está usando uma função da própria lista, que é o for each. Bom, então essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Deixa eu criar uma pasta aqui. Então vamos lá. Segunda questão, ele quer que a gente leia 10 valores reais e calcule o seu somatório. Então a gente... Vamos criar também aqui uma lista de números. Vamos começar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E aqui a gente vai fazer um while. Então, a gente pode fazer um while, pode definir aqui um let index, colocar aí igual a 0 também, e enquanto while index for menor que... A gente pode fazer a mesma coisa também, numbers.len, a gente quer que ele faça vamos também definir aqui o nosso valor do resultado, então soma vai ser igual a 0. Então, enquanto o nosso valor de index for menor que o tamanho da lista, a gente vai fazer
soma igual a mais igual a números ponto i. Aqui a gente dá um console log em soma. Então, quando a gente executar esse código aqui... Opa! Bom, isso aqui é um erro comum de acontecer. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que eu não... Em nenhum momento eu especifiquei o aumento do valor do index, do nosso i. Então, o que basicamente está acontecendo é que ele está percorrendo o while, ele está repetindo a função soma mais igual números i e está passando o valor de zero. Então, basicamente, o nosso index nunca vai ser igual ou maior que o tamanho da lista, porque ele vai ser sempre zero. Então, para contornar isso aqui, a gente poderia fazer só o i++. E deixa eu executar novamente. Agora ele já está com... Deixa eu ver se eu consigo parar o código aqui. Ah, que droga. Bom, continuando aqui. Então, basicamente é isso. Então, eu tive que parar a gravação porque deu um problema aí e o código não estava parando. O compilador que eu estou usando não parou o código. Então, agora se eu executar, eu fiz também a mudança de adicional e mais. Então, se eu executar, a gente recebe como retorno o valor da soma dessa lista. Basicamente a questão. Então, vamos para a terceira questão. Questão 3. Na questão 3, ele pede que a gente escreva um código que encontre e retorne o item em um dicionário de pessoas baseado em um valor específico. Então, eu já preparei aqui a lista para não ficar tão grande. Então, a gente tem esse dicionário essa lista de pessoas que está dicionário, mas deixa. E basicamente a gente quer encontrar, por exemplo, se o nosso definir uma variável busca aqui foi igual a 1, então ele tem que pegar o usuário com o ID igual a 1. Então, bora fazer com o do. Então a gente vai ter o nosso do while. Nessa aqui eu também vou definir o index. Let i igual a 0. Também vou comparar aqui o i com o tamanho da lista. E for menor que pessoas. Ponto nem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter um condicional. Se o nosso... Aliás, também tem que lembrar de colocar o mais aqui antes que dê algum problema. Então, se o nosso pessoas ponto i ponto id for igual a busca, a gente vai retornar. A gente pode usar o return, a gente na verdade vai usar o break aqui. Usar o break aqui e definir uma variável resultado aqui.
aqui eu vou só editar. Isso é igual a pessoas. Aqui eu vou dar um console log resultados. Então quando eu executar isso aqui, vamos esperar que não trave novamente, a gente tem o usuário com o ID1. Então se eu mudar aqui para 3, por exemplo, que é o Nicolas, ele deve me retornar Nicolas. Vamos ver aqui, Nicolas é. Bom, Glass repetição é isso. Espero realmente que tenha gostado e perdoe o nervosismo. É isso aí.